Beleza, galera. Aqui é o Rovani novamente. Estamos aqui em mais um vídeo no meu blog. E hoje, galera, eu vim trazer para vocês a minha humilde, opinião, digamos, sobre a cogitada recentemente aí pelo atual governo, reforma política. Na verdade, uma reforma política já vem sendo cogitada já há alguns anos, na verdade, tá? Não é uma coisa tão recente assim, né? Diante da aprovação da reforma da Previdência, e atualmente, teve há pouco tempo agora, na semana acho que passada, o governo lançou algumas questões relacionadas à economia, algumas questões, algumas mudanças, algumas realmente questões que vão ser estudadas, para serem mudadas, para ajudar, economicamente, digamos, o país. Bem, de fato eu entendo que realmente a reforma da Previdência, por exemplo, eu acredito realmente que talvez não como foi, mas daí depende do ponto de vista, mas ela deveria ter sido feita mesmo, tá? Eu acho também, eu compartilho dessa mesma opinião do que muitos brasileiros. Agora, de fato, eu acho que diante de tantas reformas que eles pretendem, eu acho que a mais importante, onde demonstraria realmente que eles estão querendo ajudar, digamos, o país a sair dessa recessão, dessa atual crise, que é uma das mais sérias, que o país enfrenta, que não é só crise financeira, é política, moral, ética, então tem um monte de coisa envolvida, mas para eles realmente, a classe política demonstrar que realmente está querendo ajudar o país, eles deveriam também pensar em cortar da própria pele, digamos, para dar a sua parcela de contribuição, como a população está fazendo, como a reforma da Previdência, por exemplo. E aí eu busquei alguns dados importantes, gente, antes de eu falar da minha opinião, que é simples, tá? Na verdade, eu vou falar de uma coisa só que eu acho que seria muito bacana. Porque se a gente for falar da reforma política de um modo geral, é muita coisa para falar, não dá para fazer num vídeo pequeno, tá? Esse vídeo já não vai ficar tão pequeno, pretendo fazer ele o mais curto possível, tá? Então eu tirei algumas informações, gente, tá? Então, para título de curiosidade, o Brasil hoje está entre os 10 países que tem um dos maiores PIBs no mundo. Esse país, o Brasil, está entre os 10 maiores. Onde o maior, vamos começar assim, é os Estados Unidos da América, tá? Lembrando que os Estados Unidos da América tem uma população hoje de 327 milhões de habitantes, tem um PIB de 21 trilhão, o nosso, na verdade, dá um pouco mais de 2 tri, se eu não me engano. E o Congresso Nacional dos Estados Unidos, gente, para quem não sabe, eles têm 435 deputados, deputados, são chamados de representantes, mas deputados, e 100 senadores. Senadores tem um pouco mais que aqui, lembrando que no Brasil são 513 deputados federal e 83 senadores. E outro dado importante, gente, que eu achei relevante, comparando, o Brasil com os Estados Unidos têm 15 ministérios, tá? O nosso país atualmente, com a nova conjuntura política, com o atual governo, saímos de 29 ministérios e hoje são 22, na verdade, 22 ministérios hoje. Já reduziu bastante, E isso lembrando, nos 50 Estados Unidos tem 50 estados, nosso país tem 26, tirando as capitais. E isso falando do Congresso Nacional. Agora, a nível nacional, gente, tá? Só a título de curiosidade também, a quantidade de políticos no país, para quem não sabe também, lembrando que nós temos 54 governadores e vices, 11.140 prefeitos e vice-prefeitos, mais ou menos, tá, gente? Só um número por cima. E também em torno de mais ou menos 57 mil vereadores pelo país, nos mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil, tá? Então, realmente, gente, de fato, temos um dos países que tem realmente uma quantidade de políticos maior, praticamente entre os maiores do mundo. No entanto, que o Congresso Nacional, gente, para quem não sabe, o nosso Congresso é o segundo mais caro no mundo. É o segundo mais caro no mundo, tá? E
E ainda tem, né, os cargos comissionados, gente, que são aqueles, né, que não têm carreira pública, que não foram concursados, nada, são cargos que são indicados por políticos, né, como popularmente as pessoas chamam de cabide, né, que são cargos indicados por prefeitos, deputados, senadores, entre outros, tá? De acordo com o cargo, eles têm esse direito, vamos dizer, né? Mas realmente aqui no Brasil está muito alto isso, gente, tá? Também a título de curiosidade, ó, lá nos Estados Unidos é em torno de 7 mil, mais ou menos, comissionados, tá? 7 mil. Na Alemanha e na França, eu fiquei mais impressionado ainda que esse número não chega nem a 500, é 300 e pouco comissionados. Lógico, são países com uma população bem menor, né, do que a nossa, do que a dos Estados Unidos. Mas realmente aqui no Brasil, gente, eu não consegui chegar a um número preciso, gente, pra vocês terem uma ideia de quantidade de cargos comissionados. Mas no país, realmente, no nosso país, chega a ser mais de 30, 40 mil ou muito mais, gente. Se alguém puder comentar aí, tiver uma exatidão, eu fico grato. Comenta para mim no meu vídeo aí, que eu vou ficar satisfeitíssimo em saber. Porque eu não consegui achar digamos, um número concreto dos cargos comissionados. Bem, então, como eu disse no início, gente, eu acho que falar de uma reforma política aqui num vídeo fica muito longo, que é tanta coisa envolvida. Mas uma coisa que eu acho, que o atual governo, se eu fosse o presidente, se eu fosse Jair Bolsonaro, eu ia testar o meu Congresso. Eu ia testar os meus deputados federais, os meus senadores. Como assim? Já que eles foram eleitos, alguns com milhares de votos, bateram recordes, estão lá para representar nós, a população, eu acho que ele poderia testá-los. Como assim? Bolsonaro que devia, além de outras mudanças numa reforma política, a diminuição de cargos, né? Que nos Estados Unidos, por exemplo, se você pega 327 milhões de habitantes e divide pela quantidade de deputados, dá 435 deputados, é em torno de 700 mil pessoas por deputado, digamos. Então, se dividirmos a nossa população pela quantidade de deputados, digamos, seguindo a linha dos Estados Unidos, aqui a gente podia ter 275 a 300. Senadores de 60 a 65. Tá? Agora imagine, são 503 deputados hoje. Imagine se diminuíssemos isso, vamos supor, para 300. Já seria uma economia enorme. Lembrando que, né, cada deputado federal, para quem não sabe, custa para o país R$160 mil por mês, entre salários e benefícios. Tá? Ou seja, então acho que uma reforma política digna, demonstrando para a população realmente que a classe política está querendo ajudar mesmo, uma das principais metas eu acho que seria a redução dos salários. Então, como eu disse, eu acho que se o Bolsonaro fizesse um projeto e colocasse, entre outras questões, colocasse a redução dos salários pela metade. Pela metade, tá? Não vou ser radicalizar, falar que é salário mínimo para todo mundo, não. Estou sendo, vamos dizer, sensato. Metade. Então, hoje, 33 mil, mais ou menos, né, para deputado federal. Ele vai passar a ganhar 16.500. Ou seja, eu acho que seria muito justo. Que, como eu disse, nós somos o segundo congresso mais caro no mundo, tá? Então, acho que dava para reduzir pela metade os salários de todo mundo, presidente, vice-presidente, senadores, deputados, ministros, e nas cidades também, prefeitos, vice-prefeito, deputado estadual, reduzir tudo, tá? Salário, redução dos benefícios, tudo pela metade. Então, como eu disse, um deputado federal hoje custa 160 mil. Ele passaria a custar para os cofres públicos 80 mil, entre salários e benefícios. Ou seja, então, aí sim seria justo com a população uma reforma política nesse sentido, com redução de cargos e principalmente redução de salários. Tá? Mas como eu falo sempre, como os meus alunos falam para mim aqui na minha sala de aula, gente, lembrando que eu sou instrutor teórico aqui da Autoescola Minasul, e aqui é a minha sala de aula, estou no horário de almoço. Muitos dos meus vídeos eu gravo aqui porque é o horário que eu tenho, vamos dizer assim. E meus alunos até falam: Rovani, você é um sonhador. E é verdade. Seria um sonho ver um projeto desse no Congresso. Aí eu queria ver quais são aqueles que estão lá para realmente contribuir para a população, para o melhor para a população brasileira. Tá? Mas sonhar não paga nada, né, gente? Então vamos sonhar.
Mas realmente, eu acho que se o Bolsonaro colocasse um projeto desse lá, gente, seria como jogar uma bomba lá dentro, para nós vermos realmente quem que estaria lá para realmente nos ajudar, tá? Bem, como eu disse, gente, é só algumas informações básicas sobre o Brasil, sobre o nosso país, sobre a reforma política que talvez está por vir aí para o futuro próximo no país. Espero que aconteça. Não acredito que um projeto, que uma ideia dessa possa entrar lá no meio das questões, mas como eu disse, se eu fosse o presidente eu faria isso. E peço a todos que gostaram do vídeo, que compartilhe, deixe seu like, se inscreva no meu canal aí. E como eu disse, eu voltei recentemente a gravar, mas agora eu vou ficar firme e forte, pelo menos 1 a 2 vídeos por semana, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.